Espírito de Deus, nós cremos que o Senhor habita em nós. Tua palavra nos garante isso. Nós somos morada do Senhor, nós somos habitação do Senhor. E eu quero que o Teu Espírito Santo, de uma forma especial hoje, aqueça o nosso coração. Eu sei que esse fogo não nos consome, muito pelo contrário, nos dá vida, nos aquece e remove toda impureza. Por isso nós pedimos que pela Tua palavra o Senhor nos aqueça, nos torna limpos de uma forma especial hoje. É o que nós te pedimos com a certeza de que o Senhor tem ministrado a nós. Diga assim: eu recebo a palavra de Deus no meu coração. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, tomar seu assento. Amém. Josias, pega essa folha para mim em cima da mesa ali, por gentileza. Eu vou estar fazendo algo agora, todo domingo, até a gente alcançar os nossos, ou o nosso objetivo, que o objetivo também é seu, é do seu interesse. Nós vamos estar mudando os nossos horários de oração aqui no prédio da igreja. Eu estava tendo oração todo dia à tarde, das 6h30 às 7h, né? Se você não estava vindo orar aqui, tinha alguém vindo, né? Os líderes de células estavam coordenando, né? Comandando a oração aqui, e foi bênção por esse tempo. E depois da semana de consagração que nós tivemos recentemente, eu decidi mudar. O Espírito colocou algo no meu coração para a gente estar fazendo. E nós vamos reunir, presta atenção nisso. Isaías diz que de 100% que eu falo aqui, só 25% você entende. Então preste atenção. Nós vamos reunir um único dia aqui na semana agora. Serão nas terças-feiras. Que dia, irmãos? Terça-feira. 18h30. Que horas? 18h30. Ah, está memorizando. Vai ser das 18h30 às 19h30. Será 1 hora de oração, de intercessão, todo mundo junto. Porque nós entendemos que orar sozinho é difícil. Na verdade, você pode perceber que na sua casa... Está tudo certo aí? Na sua casa é mais difícil você orar. Sabe por quê? Porque você geralmente na sua casa você ora sozinho. Mas você já percebeu que se você estiver com alguém, tudo isso facilita? Quando você está reunido em um grupo maior, quanto maior o grupo, mais fácil é de você orar. Então eu gostaria que você colocasse na sua agenda, terça-feira, 6h30, é o dia que nós oramos aqui no prédio da igreja, ok? Nós cultuamos outros dias, temos reuniões nas celas, temos muita programação durante a semana, mas culto mesmo só no domingo, que nós temos o nosso culto da família. Mas na terça-feira, eu quero que você reserve um momento para você orar. Orar pela sua família, orar pela sua casa, pelo seu ministério, pelo seu trabalho, por todos os seus projetos que você tem, pessoal e ministerial. E nós vamos estar aqui juntos, com toda a liderança, orando, intercedendo e ministrando sobre a sua vida. Então eu quero convidar você para terça-feira que vem, já estar aqui com a gente. E as orações que estavam sendo à tarde não terá mais. Elas serão de manhã, ok? Das 5h30 às 6h, de segunda a sexta-feira, eu estarei aqui orando no prédio da igreja. Então se você deseja estar orando aqui de manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 6h, eu estou aqui orando. Se você quiser vir me acompanhar, é o meu convidado. Amém? 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 Então, terça-feira, 6h30, eu aguardo você aqui para a gente orar. E um dos objetivos de oração que nós estamos para esse ano é justamente sobre os nossos investimentos que nós temos para esse ano. Nós começamos a igreja de Mirassol, os irmãos que estavam vindo aqui já não estão vindo mais aqui, estão congregando lá nos domingos, a igreja está avançando lá, está uma bênção, a igreja está funcionando na casa do pastor Ricardo, agora de início, mas assim que a gente ter condições, nós vamos alugar um prédio, uma estrutura para que fique mais confortável para os irmãos que ali estejam congregando. Porque nós entendemos que Deus tem uma grande igreja naquela cidade. E o nosso projeto é, a cada 2 anos, nós vamos abrir uma nova igreja em uma nova cidade. Nós cremos que Deus tem, nesses últimos dias, acelerado e chamado muitas pessoas. Então nós cremos num grande avivamento que está por vir, muitas conversões que virão nesses tempos de últimos dias que nós estamos vivendo. Eu tenho falado com os irmãos, e à luz da palavra de Deus eu creio nisso.
nós já entramos no princípio das dores. Então é questão de tempo de vir uma grande tribulação, do anticristo se manifestar e Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Mas eu também acredito que antes disso, Deus reunirá de uma forma especial aqueles que estão distantes, aqueles que estão dispersos. E eu creio que é chegado o tempo de um grande avivamento, de muitas conversões, de muitas pessoas se rendendo ao Senhor Jesus, mas também muitos abandonam na fé. Virá uma grande apostasia. Mas aqueles que são chamados, aqueles que são eleitos, são filhos de Deus, esses serão reunidos todos de um só lugar, de um só povo, que se chama igreja. Amém? Então nós cremos nisso e nós vamos acelerar esse processo de plantação de novas igrejas, de avanço, aqui também em Araputanga. Então, diante disso, o que nós vamos fazer? Nós precisamos melhorar muita coisa aqui. A partir do ano que vem, esse ano nós já vamos começar, mas nós vamos avançar mesmo ano que vem na nossa construção, na construção do nosso prédio, da nossa estrutura e do nosso colégio confessional. Eu estou orando para esse ano a gente dar o pontapé, ver o lugar e já começar a orar. Mas financeiramente, eu vou lançar esse propósito no ano que vem. Por quê? Esse ano nós vamos estruturar tudo que nós precisamos aqui. Por exemplo, nós precisamos de no mínimo mais 2 ar aqui. Mais 2 ar para o Kids. Nós precisamos de projetores lá para o Kids. Nós precisamos de um som novo aqui para toda essa estrutura. Para sair a gente ter um gasto menor e a gente focar só na nossa construção. E todo esse som que está acontecendo aqui, nós vamos enviar para Mirassol. Então, tudo que nós comprarmos aqui e substituir, nós vamos enviar para Mirassol. Vai chegar um tempo que nós vamos comprar poltronas melhores do que essa, né? Novas. O que nós vamos fazer com essa? Vamos enviar para uma igreja que está começando. Então, esse é o nosso projeto. Nós vamos sempre substituir aqui por algo melhor, mas aquilo que for investido aqui, nós vamos enviar para abençoar o ministério que está começando em outro lugar, em outra cidade. Sempre faremos isso. Então esse som tem sido bênção, tem nos abençoado, mas nós precisamos de um som melhor, não só para cá, mas para quando a gente sair daqui também, a gente tenha toda essa estrutura pronta. Então nós temos investimento aqui, temos investimento no Kids, vai dar mais ou menos uns R$8.000 de investimento ali no Ministério Infantil, no Kids. Não sei se você sabe, mas aqui do lado tem o culto das crianças acontecendo, né? É separado por faixa etária, mas é ministrado culto ali. Ali não é uma salinha onde as professoras ficam entretendo as crianças para não perturbar o culto. Não, ali é culto na linguagem das crianças. Então ali é culto, é ministrado palavra, oração, louvor, né? Então eu quero incentivar você a conduzir as suas crianças até lá. E estamos precisando de mulheres para que assuma e ajude nesse trabalho com as crianças também. Então, se isso tem aquecido no teu coração, nós precisamos de mulheres para serem treinadas e ministradas. Por exemplo, criança de 1 ano a 2, nós não temos lá, é só de 2 anos a 12. Se nós tivermos mulheres que aceitam esse desafio, nós vamos criar uma classe exclusiva para crianças de 1 ano a 2, porque aqui não é a linguagem deles, aqui nada interessa para eles. E lá eles ainda não se encaixam, precisa de um trabalho bem específico, de um grupo bem específico. Então eu quero lançar esse desafio. Se porventura Deus tem chamado você para ajudar no Kids, nas crianças, cuidar de crianças, me procure, que em breve nós faremos um treinamento. Nós não vamos simplesmente jogar você lá, você será treinada, preparada para chegar lá, você saber o que fazer, passo a passo, né? Vai ter alguém acompanhando você, então você não precisa ter medo, ok? Você vai ser treinada e capacitada. Então tudo isso que nós estamos fazendo, é para que as pessoas quando adentrarem por aquela porta, tenham aqui as suas aflições, as suas angústias solucionadas, e nós sabemos que crianças é algo que está no coração de Deus, amém? Então, estou falando tudo isso, porque tudo isso envolve o nosso projeto. Nós vamos, se Deus permitir, no 2º semestre, começar um curso sobre criação de filhos, porque nós entendemos que as crianças têm sido muito atacadas pelo mundo. E se a gente não contra-atacar, nós perdemos as nossas crianças, não é verdade? Então, é algo que nós queremos investir muito. Então, o que nós vamos fazer? Como eu disse para vocês, para concluir, estou fazendo todo esse pano de fundo para você entender. Nós vamos fazer alguns investimentos aqui na estrutura do nosso prédio, Kids, e o que for substituído, como o som, por exemplo, será enviado para Mirassol. O que precisar fica aqui, para quando a gente sair para o nosso prédio, a nossa estrutura, o nosso colégio confessional, a gente tenha o mínimo possível de gasto com ar, com som, com essas coisas. Ok? Compreendeu? Amém? Então, todo domingo vou estar dando um feedback aqui, não demorado assim, mas objetivo, para que os irmãos novos compreendam e você vá assimilando também. Nós fizemos mais ou menos um orçamento aproximado,
Não é aquele orçamento de pedreiro não, né? Geralmente o pedreiro fala assim, vai ser 3.000, pode preparar no mínimo 4, se não passar de 5, se não chegar a 8, não é assim? Porque sempre surge, né, um gasto extra, uma coisa a mais, uma ideia que surge, você fala, eu quero isso, fica melhor assim, as coisas mudam. Não é esse o nosso caso, pode ficar tranquilo que não é construção. Então, nós precisamos arrecadar um valor de pelo menos 70 mil reais. Né? Então, é fichinha para você, não é verdade? O que é 70 mil reais para você? Você é filho do dono do mundo. Então, tenho certeza que Deus vai nos dar de uma forma graciosa. Então, o que eu fiz? Vou estabelecer aqui uma folha, como você está vendo aqui, com o número, o nome, o seu contato e o valor que você pode contribuir. Então, hora que a gente atingir o objetivo, todo domingo eu vou estar falando, o dia que a gente atingir o objetivo, a gente lança para os irmãos, fala, atingimos o objetivo, vamos começar o nosso projeto, vamos comprar, vamos adquirir o que precisamos. Só que o que acontece? Pastor, e se a gente não alcançar? Eu não penso nessa possibilidade, nós vamos alcançar, nem que seja até o final do ano, amém? Mas se porventura, fala assim, não alcançamos, nós vamos investir o que entrou e a gente vai comunicar a vocês. Então o que acontece? Eu sei que você chegar aqui e ofertar 100, 500 reais, 1.000 reais, são poucas pessoas que têm condições, não é verdade? É muito difícil. Mas se você se programar para durante o ano você ofertar 1.000, durante um ano você ofertar 500, não fica caro. Então hoje a gente parcela tudo aí em 10, 8, 12 vezes sem juros. Então é possível a gente fazer isso. Então o que nós vamos fazer? Você pode fazer isso parcelado. E nós estabelecemos um valor mínimo de oferta para a gente conseguir. Aí você fala, eu posso doar um valor menor que isso? Pode, mas não nesse projeto, porque senão a gente não alcança. Então o valor mínimo vai ser 50. Então, de 50, 100 ou mais, você pode ofertar mensal. Aí você pode parcelar em 10 vezes, pode ser no cartão, pode ser no boleto, do jeito que você querer. Você só deixa o seu nome, o seu contato aqui e o seu valor, que a gente vai entrar em contato com você. Amém? Aí você oferta o que Deus colocar no teu coração. Se você falar, pastor, não tenho condição, não tem nenhum problema. Aí você me pergunta, pastor, por que colocar o nome? Porque eu vou estar aqui de manhã orando por você. Todas as manhãs, 5h30, vou pegar essa lista, vou orar. Porque eu sei que muitos de vocês vão fazer o propósito que não tem condição, não é verdade? Você fala, eu vou fazer e Deus vai me dar. Então eu vou orar para que você consiga, de uma forma especial, honrar esse compromisso. Todas as minhas ofertas que eu dei, que eu contribuí aqui, eu não tinha condição. Mas eu colocava e falava, Senhor, eu não tenho condição, mas eu quero que o Senhor me abra as portas e me dê, porque eu quero semear, eu quero poder contribuir. Nunca me faltou, sempre consegui honrar todos os meus compromissos. Então, talvez você fale, pastor, não tenho condição de ofertar 50 por mês, não tenho condição de ofertar 100 por mês. Ore acerca disso, né? E peça, talvez você não precise assinar esse domingo, colocar seu nome aqui, mas ore, converse com a sua família, domingo que vem, você coloca o seu nome aqui sem nenhum problema. A gente vai estar rodando essa folha, creio que o mês de março todo aqui, todos os domingos vamos estar falando, até de alcançar o nosso objetivo. Mas se você já decidiu no teu coração o valor, já coloca seu nome aqui, o contato, tudo certinho. O Josailson vai estar te orientando, né, na hora da saída lá, se você tiver alguma dúvida, eu também. Compreendido, irmãos? Amém? Então, você vai ofertar aí 500 ou 1.000 reais, parcelado em 10 vezes. Então, se você conseguir fazer dessa forma, não fica caro. É um valor que a gente consegue. Eu sei que fazer tudo de uma vez, dificilmente a gente consegue, né? Sempre tem um investimento para fazer, um gasto, um compromisso, e eu compreendo perfeitamente. Mas, como eu disse, se você também quiser dar o valor todo integral, pode dar um valor a mais, tudo bem. Quero dar menos, vai entrar como oferta comum aqui, não coloca seu nome lá. Lá tem que ser de 50 reais acima mensal, porque é um valor muito alto, senão a gente não consegue. Amém? Então vamos orar? Feche os teus olhos, sentado mesmo. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe. Eu sei que nós já somos abençoados, Pai, com toda sorte de bênção, mas nós cremos que ela precisa ser materializada. Nós precisamos ver na prática a tua bênção. E eu quero orar em nome de Jesus por esse projeto. Pai, nós precisamos fazer esse investimento esse ano. Eu sei que não é um valor baixo, mas para o Senhor também não é um valor alto. O Senhor pode levantar uma pessoa para ofertar esses 70, 80 mil reais que nós precisamos aqui. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor faça prosperar a vida dos irmãos. E eles tenham fé para ofertar, para contribuir, entendendo que o Senhor, Pai, vai fazer com que tudo isso se transforme em uma semente. E eles recebam a 30, 60 e a 100 por um, como a tua palavra
nos afirma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Domingo passado eu falei sobre fé. E eu ministrei um texto que levantou muita curiosidade na vida dos irmãos. Eu vou ler ele de novo para que vocês entendam. E eu quero falar sobre mais 2 pontos hoje, baseado nessa verdade, para que a gente ore e aplique ao nosso coração. Vamos lá, Mateus capítulo 27, verso 50. Mateus 27, verso 50 ao 53. Diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Hebreus agora, capítulo 11, verso 35. Vai explicar um pouco mais, com mais detalhe, esse texto. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse eles aperfeiçoado. Amém? Pela palavra de Deus? Esse texto vai falar sobre um acontecido que você não vai ver muito relato, a não ser em Mateus, e essa explicação aqui, de forma indireta, acerca desse evento. E eu entendo que não há muitos relatos, porque não era de interesse da religião judaica, seja de quem for, comprovar que Jesus Cristo ressuscitou. E de fato Jesus Cristo ressuscitou. E esses mortos aqui que ressuscitaram junto com Jesus, foi um sinal de que a ressurreição de Jesus não foi um acontecimento único, separado. O texto diz que havia homens santos, de qual o mundo não era digno, pessoas extremamente zelosas pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, que com a ressurreição de Jesus, eles foram ressuscitados juntos. Só que essas pessoas morreram depois. O texto diz que muitas vezes, afligidos, a fios da espada, postos a provas, em situações complicadas, e eles preferiram a morte, não serem libertos, para receber uma outra ressurreição, que era a ressurreição superior do corpo glorificado, quando Jesus Cristo voltar. E esse texto me fez pensar que tudo isso não tem a ver com as boas obras deles. O verso 38 de Hebreus 11, diz que o mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Mas no verso 39 vai falar que todos esses receberam bom testemunho por meio, diga assim, da fé. Não há nada que nós alcançamos, irmãos, que não seja por meio da fé. Hebreus 11, verso 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós recebemos, conquistamos e nos tornamos, sempre é por meio da fé. As nossas boas obras, a nossa vida transformada, ela é fruto da nossa fé. E é interessante que a fé, ela é um dom de Deus. A gente tem aquela ideia de que a fé é algo que nós geramos. Não preciso crer, pensar positivo. Não, isso não é fé. A Bíblia fala que fé é um dom de Deus. Fé é você crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu no seu lugar, deu a vida por você, e você entender que nele você tem o perdão dos seus pecados. E o texto diz que foi pela fé que essas pessoas receberam essa ressurreição junto com Jesus. Em Romanos capítulo 14, verso 23, o texto diz que tudo o que não provém de fé é pecado. Ele diz, aquele que tem dúvida é condenado se comer, falando do alimento. Se você tem dúvida em comer um alimento, é pecado ou não é, você já pecou.
Porque o texto diz, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que nós fazemos com o nosso coração em dúvida, sem convicção, sem clareza, sem entendimento, sem segurança, sem confiança, a Bíblia diz que nós estamos pecando. Tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé ela é gerada no nosso coração, vamos lá, de uma forma especial. Ele diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa tradução que nós usamos aqui é NVI, mas se você pega na área, ele diz assim, olha, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. É muito importante a gente entender que a fé gerada no nosso coração, não simplesmente por eu ler a Bíblia, ou por eu ter uma experiência especial com Deus. A fé ela é gerada no nosso coração quando alguém nos prega o evangelho da graça. Quando alguém ministra sobre nós as boas novas do reino. O texto diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não é qualquer palavra, não é qualquer pregação, é a pregação do evangelho. Quando nós somos ministrados com o evangelho da graça, automaticamente no nosso coração é gerado fé. Muitas pessoas não valorizam o participar de um culto como esse. Para quê? Eu cultuo em casa. Eu congrego em casa. Eu sirvo a Deus em casa mesmo. Mas quem está ministrando sobre a sua vida? Quem está ministrando sobre a minha vida, irmãos? Porque é assim que a fé é gerada no nosso coração. A minha fé é aumentada e gerada quando alguém ministra a palavra de Cristo, quando alguém prega e eu ouço, quando alguém compartilha a palavra de Deus e eu recebo. Foi o meio que Deus estabeleceu para que a fé fosse gerada no nosso coração. Quer dizer que orar na minha casa é inútil? Não, de maneira nenhuma. Ela vai agregar, ela vai somar, mas ela não é suficiente. Por mais que você leia a palavra de Deus e estude todos os dias, se você não tiver alguém ministrando sobre a tua vida, tudo aquilo que você lê não vai passar de um amontoado de palavras e não vai gerar vida no nosso coração. Porque o meio que Deus usou para que a fé fosse gerada no nosso coração é alguém pregando. Jesus dedicou a sua vida pregando. Os apóstolos dedicaram a sua vida pregando, a ponto de, em um momento lá em Atos 6,4, surge um problema na igreja, na distribuição de alimento para as viúvas, e eles relatam isso aos apóstolos, os apóstolos dizem, olha, não é justo nós negligenciarmos o ministério da oração e da palavra para servir as mesas, vamos colocar outras pessoas para fazer isso. Do que ele está dizendo ali? Que isso é prioridade. A pregação da palavra sempre foi prioridade na vida dos homens de Deus, porque é através da pregação que a vida das pessoas são salvas. E isso para o mundo é loucura, o mundo não entende isso. Mas como isso? Também não sei, mas foi o meio que Deus usou, para que quando alguém prega, o outro recebe, e aquele que recebe tem a sua vida transformada. Agora, é por meio da fé, é por meio dessa pregação do evangelho, que nós somos transformados, que a nossa vida é transformada. E a Bíblia diz que esses homens de Deus receberam uma ressurreição ainda em vida, porque eles eram alguém cheio de fé. Amém? Eu entendo que nós temos que viver todos os dias, irmãos, um evangelho sobrenatural. Nós temos que ter experiências sobrenaturais com Deus. Às vezes a gente vive as coisas de forma tão natural, e esquece de que a salvação é algo sobrenatural, que a fé é algo sobrenatural, que nós vivemos todos os dias de forma sobrenatural. Mudar é sobrenatural. Ninguém muda se não for um agir, um manifestar sobrenatural de Deus. Toda mudança gerada no nosso coração é fruto do Espírito Santo sendo bondoso, misericordioso conosco e nos transformando dia após dia à imagem de Deus. Nem a mudança nós conseguimos com a nossa força. Tem o meu empenho, tem o meu esforço, mas o meu esforço é orar, buscar força em Deus, me alimentar da palavra, me encher do Espírito Santo. Esse é meu esforço. Eu me esforço para me encher de Deus, porque quando eu me encho de Deus, automaticamente a minha vida é transformada. Já percebeu que você tentou mudar e de todas as formas, com a sua força, você não consegue? Porque você está canalizando força errada. Você está canalizando força na sua mente, na sua capacidade. Não, eu vou mudar, e você não muda. Por quê? Nós só mudamos quando nós entendemos que sem Jesus nós nada podemos fazer. É isso que ele diz lá em João 15,5, ele diz, sem mim, nada podeis fazer. E nada é nada. Não há algo que nós possamos fazer sem o auxílio de Deus, por mais simples, talvez obsoleto que seja, insignificante que seja, talvez
Fala, não, isso aqui eu já estou acostumado a fazer. Se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nenhuma mudança é gerada na nossa alma, nenhuma mudança é gerada no nosso espírito, porque é por meio da pregação da palavra que essa verdade é plantada e transformada no nosso coração. É sendo cheio do Espírito. Então, teu esforço para mudar, para ter uma vida melhor, é você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus, ser alguém cheio de fé. A Bíblia fala que há níveis de fé. Deus nos dá a semente da fé quando nós nos convertemos. Quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, nós nascemos de novo. A Bíblia diz que nós recebemos a semente da fé, e ela é como um grão de mostarda, pequena, mas ela regada, nutrida e alimentada, ela vai crescer e vai se tornar a maior das hortaliças. Sabe o que Jesus queria ensinar com isso? Que quando nós regamos e alimentando a nossa fé, os medos, as angústias, os temores, as crises, as adversidades, os problemas que vêm, nunca será maior do que a nossa fé. Você só precisa regar, ela vai crescer natural. É como um animal de estimação que você pegou lá novinho, e você dá ração e você dá água, você cuida dele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai crescer, ele vai desenvolver de forma natural. Ele só precisa ser nutrido, ele só precisa ser alimentado. Agora, o crescimento é natural. Então entenda que é a fé em Cristo Jesus que move todas as coisas. É a fé em Cristo Jesus que transforma todas as coisas. É a fé que vai fazer com que você veja o poder de Deus. É pela fé que você vai ver o sobrenatural. É pela fé que você vai experimentar a transformação. É pela fé que a tua vida vai ser mudada. Agora, existem alguns inimigos da fé. Domingo passado eu falei sobre dois. Sobre a capacidade da gente não perdoar. Muitas vezes nós não conseguimos liberar perdão para as pessoas, e isso retém os nossos pecados. E eu falei também da outra parte, da gente não liberar e da gente não receber. Porque se a gente não recebe o perdão, a gente também não desfruta e a nossa fé vai minguar. Mas hoje eu gostaria de falar sobre duas. Que primeiro está em Hebreus, capítulo 2, verso 14. O texto diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, falando de Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus morreu para derrotá-lo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Escravizado pelo, diga assim, medo. Medo da morte. O principal inimigo da fé é o medo. Porque o medo, ele é uma fé negativa criada pelo diabo. Deus, em sua bondade, criou a fé e nos deu como presente. Não é isso? A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus, amém? Foi o melhor presente que Deus nos deu, a fé. Isso te enche de ânimo, de vida, de coragem. Essa é a semente que o Espírito Santo plantou no nosso coração. Mas aí vem o diabo e planta uma outra sementinha, chamada medo, que essa é uma erva daninha terrível. E você já percebeu que a erva daninha, você não precisa plantar, ela nasce automaticamente? Você não precisa plantar uma erva daninha, ela está sempre nascendo. Então entenda que o medo sempre vai ser algo plantado no teu coração de forma natural, porque nós somos um ser caído. E o inimigo, ele sempre vai fazer com que essa fé negativa seja gerada no nosso coração. Porque o medo, ela vai anular a fé, porque ela é o oposto da fé. Nós sempre olhamos, você percebeu que nós olhamos para o medo e falamos, não pastor, isso é ser cauteloso, isso é ser cuidadoso. Não, o medo é uma semente plantada pelo diabo. Você ser cuidadoso, ser cauteloso não tem a ver com o medo. O medo sempre vai ser uma semente plantada para que você não desfrute da fé. Tem pessoas que vivem com medo o tempo todo, medo de perder o casamento, medo de perder o emprego, medo de não sustentar a casa, medo de pegar uma enfermidade e morrer de câncer. Esse dia vi um irmão falando isso. Olha, eu passei por muito tempo com medo de pegar um câncer, porque na família teve alguém que morreu de câncer, e ele vivia apavorado, fazia exame quase todo mês, para ver se estava tudo bem com ele, e entrou em pânico por causa disso. Então o medo, ele sempre vai ser uma semente plantada pelo diabo, para anular a nossa fé. Então, eu te pergunto, você tem tido algum medo? Medo de perder a salvação? Medo de não ser salvo? Aí você fala, não, mas isso é uma coisa boa. Não é. Temor não tem nada a ver com medo.
Medo sempre vai ser uma semente plantada pelo diabo. O que nós temos é no nosso coração uma convicção que eu preciso fazer a coisa certa, porque Deus já me abençoou muito. Eu não faço nada movido pelo medo. Nada nós fazemos movido pelo medo. Né? Mas aí você vai dizer assim, pastor, mas Jesus não disse que nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação, que nós temos que estar prontos diante do Filho de Deus? É isso que ele diz lá em Lucas, capítulo 21, verso 36. Ele diz, olha, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Quando a Bíblia fala de vigiar, eu já entendi por muito tempo isso errado. Eu achava que eu tinha que ficar com medo. Não, eu tenho que ficar com medo. O que me movia a orar era o medo, o que me movia a fazer as coisas era o medo, porque eu tinha medo de Jesus voltar e eu não estar pronto. Até que eu entendi que o medo, ele é uma semente do diabo, para fazer com que eu não desfrute daquilo que Deus tem para mim. Aí eu corrigi isso no meu coração. O que me move para orar não é o medo. O que me move para servir a Deus não é o medo. É eu saber que quando mais eu me aproximo de Deus, mais Deus tem para me dar. E quanto mais eu busco do Senhor, mais benefício eu tenho na minha vida, mais benefício eu tenho na minha casa. Então Deus usa a fé para libertar as pessoas, mas o diabo usa para escravizar. O texto lá de Hebreus, volta lá por gentileza, só para eu mencionar essa parte, o verso 15, Hebreus 12, 15, diz que essa é a forma do diabo escravizar. Jesus morreu para nos libertar, ou libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então o medo, ele sempre vai nos escravizar. Eu compartilhei esses dias com irmãos, uma situação que aconteceu comigo, a minha filhinha, Elisa, acho que quando ela tinha 6 a 8 meses, ela caiu do berço, e foi horrível aquilo. Se Deus não tivesse colocado as mãos, ela tinha morrido, tinha fraturado a cabeça, que ela caiu de ponta cabeça na cerâmica. Mas Deus foi tão gracioso, ela desmaiou por alguns minutos, mas levamos para o hospital, voltou e ficou tudo bem, sem nenhuma sequela. Só que não ficou nela, mas ficou em mim. A sequela que não teve nela, ficou em mim, porque agora ela sobe em algum lugar, eu já fico desesperado, vai cair. Ela fica sozinha, eu já fico apavorado, meu Deus, eu já penso no pior. Nunca imagino, não, vai ficar tudo bem, eu já penso, ela vai cair, vai quebrar o dente, vai quebrar o braço, vai quebrar o dedo, vai, meu Deus do céu, vai chegar aqui ensanguentada, eu só penso no pior. Por quê? Porque o que está me movendo não é a segurança e a confiança em Deus, é no medo. E quando eu falo de medo, eu estou falando, irmãos, de você passar por situações trágicas, e mesmo assim você confiar em Deus. Cara, Deus livrou, ela poderia ter fraturado, ela poderia ter morrido naquela situação, ela poderia ter ficado com sequelas terríveis, mas Deus guardou. Então o que eu olho agora? Eu não olho, meu Deus, será que ela vai cair de novo? Não, se Deus guardou no começo, naquela circunstância, Deus vai guardar de novo. E se acontecer uma situação trágica, tudo coopera para o meu bem. Não é isso que diz Romanos 8, 28? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, não importa o que aconteceu de trágico com você, com a sua casa, com a sua família, tudo Deus transforma em bem, e você não pode deixar o medo dominar você, deixar você apavorado, aí você não vive, aí você não consegue ter alegria, você não consegue ter paz, porque algo ruim aconteceu com você. Aí você fica sempre pensando, meu Deus, se acontecer isso, se acontecer aquilo, né? O que vai ser da minha filha quando crescer, o que vai ser do meu filho quando crescer, o que vai acontecer daqui 10 anos, né? E se o mundo acabar, misericórdia, a gente não vive, aí você vive escravizado, porque você ainda não conseguiu entender que você está debaixo do amor e do favor de Deus. Eu acho interessante o texto de Jó, no capítulo 3, verso 25, quando ele diz, olha, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Essa fé negativa atrai maldição, atrai coisa ruim. É só porque, pelo poder do pensamento? Não, porque presta atenção, eu estou deixando de exercer a fé. Quando eu fico só pensando em coisa ruim, meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, o que eu estou alimentando no meu coração? A fé? Não, eu estou alimentando a semente maligna, a erva daninha de Satanás. E acontece o que a gente realmente fica com medo. Você fala, pastor, eu sabia, eu estava com medo, que eu estava com medo me aconteceu, porque você alimentou a planta errada, você não alimentou a semente da fé, você alimentou a semente do medo. E eu quero que no nome de Jesus, hoje você mude isso. Do que você está com medo? Mude isso. Alimente a fé, alimente a esperança, a confiança. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou justificado, Deus é por mim, quem será contra mim? Todas as coisas cooperam para o meu bem, então eu não tenho o que temer, por mais que venha caos sobre a minha casa. Amém? Porque o medo
sempre vai dar força ao diabo, ao maligno. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Olha o que o texto diz. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, aqui está falando de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Amém? Que espírito que está sobre você? Não é o espírito de Deus. Amém? Diga assim, eu tenho o espírito de Deus. É o que repousa sobre você. Então que espírito é esse? É de medo? Não, ele diz, não é um espírito de covardia, de medo, mas de poder, para enfrentar toda e qualquer situação, de amor, de ter revelação de que eu sou filho, que eu sou abençoado, que eu sou amado, e mais do que isso, de equilíbrio. Então eu vou ser moderado, né? Não vou acreditar que a minha vida vai ser um mar de rosa, e vai ser tudo lindo, eu vou viver num paraíso, porque a gente sabe que não é verdade, está no mundo caído, esse mundo é injusto, esse mundo é maldoso, mas eu sei que Deus é por mim, e Deus me guardará a minha entrada e a minha saída, e tudo que eu fizer, por mais que eu erre, tome decisões erradas, Deus vai me trazer de volta, e tudo vai transformar para o meu bem. Amém? Porque você ama o Senhor, nós amamos o Senhor, na verdade, senão você não estava aqui. Pastor, será que eu amo a Deus? Senão você não estava aqui. Nós amamos o Senhor, e aquele que entende isso, vai viver livre de todo e qualquer medo. Em 1 João capítulo 4, verso 16, João fala isso. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos, diga assim, confiança. Confiança. Você não precisa ter medo do dia do juízo se você está em Cristo. Você precisa estar preocupado, a não ser que, pastor, eu não quero compromisso com Deus, não quero nada com nada. Você vai ser tomado pelo medo. Mas se você se voltar e dizer assim, não, eu confio, eu creio que a minha vida é Jesus, o texto diz, porque nós somos nesse mundo como Ele é. Eu vou ter segurança, eu vou descansar e saber, Deus é por mim, e não contra mim. Então, guarde o teu coração, de você não ser tomado pelo medo, de você não ser dominado, arrancado pelo medo, porque a tua fé vai ser removida, se você for dominado pelo medo. Mas você não é desse, você é alguém que recebeu a fé, e você está nutrindo e alimentando essa fé. Último ponto que eu quero falar com vocês, está em Romanos 12, verso 3, onde a palavra de Deus diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, diga a todos vocês, ninguém tenha desse mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé, que Deus lhe concedeu. Talvez o último inimigo da fé, que eu quero tratar agora, e que às vezes passa com o entendimento errado, é a inferioridade. Muitos irmãos, eles se sentem inferior aos demais. Eu lido com isso mais do que você imagina. Você olha para você e fala assim, não, eu não tenho capacidade de pregar, eu não tenho capacidade de liderar uma célula, eu não tenho capacidade de fazer um devocional, eu não tenho capacidade de evangelizar alguém, eu não tenho capacidade, pastor. A gente sempre olha para os outros com um olhar, não, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, não, Deus não me chamou. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus chamou todos, amém? Deus chamou todos, inclusive você, com as suas limitações, com os seus defeitos, como Deus me chamou, com as minhas limitações, com os meus defeitos, e isso vai sendo aperfeiçoado, isso vai sendo mudado, isso vai sendo tratado. Mas Paulo fala, ninguém tenha em si um conceito mais elevado do que deve ter, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ele está falando do quê? Do papel de cada um ali na igreja, está falando da igreja como corpo, falando dos membros, olha, cada um tem uma função, cada um tem um nível de função, mas todos têm a mesma importância, amém? Então, saiba que, nós sempre louvamos aqui, há um lugar na casa do Pai, há um lugar para você aqui, por mais que você pense, pastor, eu sou insignificante, não é. Agora, a inferioridade, ela sempre vai ser um orgulho que se manifesta de forma errada em um tempo de crise. Presta atenção nisso, o dia que eu entendi isso, meu coração foi curado. Porque a gente sempre acha que a gente deve dizer para a pessoa que está se sentindo inferior, não, não é isso que os coaches fazem, né? Você precisa olhar para dentro de você e ver o seu potencial. Errado.
Uma pessoa inferior é alguém que está olhando para si, só que ela está passando por um momento difícil, um momento de crise, um momento de perda. Aí ela fala, poxa vida, eu não sou ninguém. Mas se ela estivesse na boa, se tudo estivesse bem, ela ia olhar para si e falar, uau, como que eu sou demais. Estão entendendo, irmãos, amém? A inferioridade é orgulho. E se a gente não quebrar isso no nosso coração, entender que eu estou olhando para mim, eu estou confiando na minha força, nós nos sentimos inferiores quando nós olhamos para nós e dizemos, eu não sou capaz, eu não tenho força, eu não consigo. E aonde que está esse olhar? Esse olhar está voltado para nós e não para Cristo. Então o dia que você entender isso, que a sua inferioridade tem a ver com orgulho, e não com a sua baixa estima, tudo na sua vida muda, porque na minha foi assim. O dia que eu entendi que isso era um orgulho que estava no meu coração, eu precisava remover, pode ter certeza, eu fui curado, e a minha fé foi aumentada, porque agora eu não confio mais em mim, naquilo que eu posso fazer, mas eu confio naquilo que Deus pode fazer na minha vida. Não estou olhando para mim, eu estou olhando para Cristo. E se você está olhando para Cristo, você não vai ter essa preocupação de quem você é, porque a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. É isso que Tiago capítulo 4, verso 6 diz, Deus concede graça ao humilde, mas Ele tem resistência àqueles que são soberbos. Não é isso que ele diz? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então Ele não concede mérito, Ele concede graça aos humildes. Então humildade é você reconhecer no teu coração que sem Ele você nada pode fazer. Eu gosto do texto que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, onde ele diz o seguinte, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Segura aqui. A gente geralmente lê esse texto e para aqui, não é assim? Não, pastor, eu não sou, olha aqui eu sou tão pequeno, sou tão insignificante, meu Deus, ai de mim, não, eu sou o menor de todos. Só que você precisa ler o versículo seguinte. Olha o que Paulo fala? Mas, pelas minhas obras, ele diz, não, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. É graça de Deus, irmãos. Quando nós olhamos para Cristo, nós nos anulamos. Lembra que João disse isso lá no capítulo 3, verso 30? Ele diz, é necessário que Ele cresça, e que eu diminua. É necessário que Ele cresça, e que eu, vamos lá em alta voz, é necessário que Ele cresça, e que eu, quando nós entendemos isso, toda complexidade, toda inferioridade é removida do nosso coração, porque se eu estou num tempo, irmãos, de bonança, tudo está dando certo na minha vida, eu não vou me orgulhar, o meu coração vai estar guardado, não é eu, é favor de Deus, tudo que eu tenho não é mérito meu, é graça de Deus sobre a minha vida. Mas se está ruim, a situação está difícil, as coisas não fluem, as coisas não acontecem, você não vai se culpar e dizer, nossa, como que eu sou ruim, como que eu não presto, como eu não sirvo para nada, como que eu sou um lixo. Você não vai dizer isso, você vai olhar para Jesus Cristo e vai dizer, não é eu, é Ele, e que eu diminua, e que Ele continue crescendo na minha vida. Porque é assim que a minha vida vai ser mudada, é assim que a circunstância vai ser mudada, é assim que a circunstância vai ser transformada. É quando nós olharmos para Cristo e não para nós, quando nós entendermos que não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Todo orgulho, toda inferioridade, toda complexidade, toda ansiedade, toda depressão vai embora, porque eu estou olhando para Ele, não para mim. Olhe para Ele. Talvez você fale, pastor, eu sou incapaz. Não, você pode ser incapaz, mas sobre você é o Espírito de sabedoria e Ele te capacita. Eu não consigo, pastor, eu não tenho força, mas Ele é a nossa força. É Ele. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Não tem a ver com a nossa força, com a nossa capacidade. Tem a ver com a capacidade dEle. Então você não precisa se sentir inferior, não. Trabalhe mais do que todos os outros e confie na graça de Deus mais do que todos os outros. E você será surpreendido pela presença de Deus. Você será um instrumento sobrenatural nas mãos de Deus. Quando você entender que não tem a ver com as suas faculdades, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a tua força, mas tem a ver com o poder de Deus na sua vida. Tem a ver com o poder de Deus na minha vida. Paulo disse isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Eu quero encerrar nesse versículo. Ele disse algo fantástico. Quando ele passa por situação difícil, ele diz, por isso, por amor de Cristo,
Regozijo-me onde? Diga assim, fraquezas. Por quê? Ele diz, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou? Sabe o que está dizendo? Quando eu passo por situações difíceis, tenebrosas na minha vida, eu corro para o Senhor. Como que nós fazemos? Como que você faz quando vem situação difícil? Você olha para você e se lamenta, meu Deus, como que a minha vida é um lixo, como que as coisas nada dão certo para mim. Ah, meu Deus, você olha para você ou você fala, peraí. A Bíblia diz que quando eu estou fraco, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Sabe o que significa? Quando você está diante de uma situação que você fala, pastor, eu não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer, aí você vai usar aquela palavrinha mágica que diz assim, pastor, agora é só Deus. Quem já falou isso? Já falou isso? Amém? Já falou isso, você começou a já tentei de tudo, agora é só Deus. Por que você não tentou Deus desde o começo? Por que nós não tentamos Deus desde o começo? Por que nós não oramos, pedimos, Senhor, eu quero que desde o começo você faça. Sabe por quê? Porque nós estamos sempre querendo fazer as coisas do nosso jeito, com a força do nosso braço. Nas coisas mais simples e pequenas, irmãos, coloque Deus, acrescente Deus dia a dia naquilo que você está fazendo. Por mais que seja simples, coloque nas mãos de Deus. Porque o texto diz que quando eu estou fraco, quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, o poder de Deus é operado em nós. Reconhecer fraco não é reconhecer que é pecador, é reconhecer que sem Ele, você nada pode fazer. É reconhecer que sem Ele, eu nada posso fazer. E eu gostaria nessa noite de orar por você, com você debaixo dessa palavra, para que a tua fé seja aumentada. Você não precisa viver com medo, nem se sentir inferior. Há o Espírito de Deus sobre você. Há um Espírito de excelência sobre você. Há um Espírito nobre sobre você, que é o Espírito de Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar? Porque eu quero que você não tenha medo, você não se angustie, não se perturbe por nada que tenha acontecido sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas você precisa ter uma fé correta. E a sua fé não pode ser em você. A sua fé não pode ser nas suas boas obras. A sua fé não pode estar firmada em você, porque se você está passando por um momento bom, você vai se orgulhar disso, você vai se engrandecer e dizer, foi eu que fiz, foi eu que conquistei. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas se você está numa fase difícil, você vai se sentir inferior, você vai se sentir complexado, porque você está olhando para você. Eu quero que você tire o olhar de você hoje. E você vai olhar para Cristo e entender que tudo que nós temos e somos é por meio de Jesus Cristo. É para Ele que nós olhamos. João disse que assim como a serpente foi colocada no deserto e quem olhava para ela era curado. Continua valendo para hoje. Ele disse, quando nós olharmos para Cristo, nós somos curados. Nós recebemos perdão, nós recebemos fé, nós recebemos cura, nós recebemos segurança, nós recebemos a verdadeira identidade. Eu não estou preocupado se eu sou bom ou se eu sou ruim, eu estou preocupado é que Cristo habita em mim e Ele está me transformando dia após dia. Não sou inferior a ninguém, como também não sou superior, porque Cristo é que habita em mim e rege e conduz todas as coisas. Eu gostaria que você lançasse fora hoje todo medo, toda inferioridade. Talvez você se sente tão incapaz. Você pode continuar se sentindo incapaz, mas eu quero que você acresce algo agora. Faça como Paulo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E eu vou trabalhar, vou fazer, vou produzir e vou gerar frutos mais do que todos os outros que se acham capacitados. Porque é pelo poder de Deus, é pela graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite, debaixo dessa palavra. E eu quero que o Senhor gere uma fé sobrenatural no coração dos teus filhos. Eu quero que eles experimentem a tua graça, experimentem o teu amor, experimentem a tua bondade. E eles vivam, Pai, de uma forma sobrenatural, a unção do Senhor, o favor do Senhor. Pai, eu sei que muitas vezes nós somos tomados pelo medo, tomado, Pai, para confiar em nós mesmos, e quando vem os dias difíceis, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos inferiores, mas pela graça do Senhor, Pai, nós estamos nessa noite sendo ministrados pelo Senhor, nós estamos aqui sendo encorajados pelo Senhor, Pai, a colocar a nossa confiança no Senhor e não em nós. Diga assim, eu entrego a minha vida, os meus medos no Senhor. Eu confio que Ele me suprirá. Eu confio que Ele me guardará. Eu confio que Ele é a minha força. Eu não me sentirei nem superior, nem inferior, porque é Cristo em mim. Não é eu, é Ele
que Ele cresça e que eu diminua. Nisso está a minha alegria. Aleluia. Eu gostaria, enquanto o louvor sobe, de orar por perdão de pecados agora. Nós vamos participar da ceia do Senhor e esse convite é para você, para sua família, para que juntos nós possamos cear. Tem também uma uvinha especial para as crianças vão adentrar aqui no decorrer da oração. Mas nós vamos orar, não para simplesmente pedir perdão, por mais que nós fazemos isso também. Se você tem algo que você precisa colocar diante de Deus, coloque. Mas nós vamos orar para que Deus nos dê a consciência de que nele nós estamos perdoados. Amém? Na ceia nós celebramos o perdão dos pecados, não a condenação, não a acusação, não a condenação que o diabo planta no nosso coração. A Bíblia diz que aquele que arrepende e deixa, recebe misericórdia. Se você arrependeu, deixou, sobre você está a misericórdia de Deus. Então quero convidar todos vocês para cear. Esse é o momento oportuno que você tem de colocar a tua vida em ordem, de você se reconciliar com o Senhor, de você corrigir o que precisa ser corrigido, mas de você voltar para Deus. Paulo diz que nós devemos analisar a si mesmo e assim participar do pão e do vinho. Não fala, olha, analise e veja se você está apto para tomar. Por quê? Porque a ceia é um momento de você colocar a tua casa em ordem. Se tem algum pecado, é simples. Basta pedir perdão, recomeçar e dizer, Senhor, a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente, com a graça do Senhor, com a força do Senhor, eu não vou mais praticar. Eu quero uma nova vida, eu quero ser uma nova pessoa. E você pode participar da ceia, com o teu coração livre de condenação. Mas você não pode participar sem antes você fazer uma confissão e reconhecer que você precisa do perdão e receber esse perdão no teu coração. Se tem algo que você precisa liberar de perdão, esse é o momento de você liberar. Talvez tenha alguém que te fez o mal, que te magoou, falou algo que te feriu, esse é o momento de você liberar ele, porque é uma promessa que quando nós liberamos as pessoas que nos ofendem, nós também recebemos o perdão. Então nós vamos orar por perdão de pecados, os servos vão estar vindo aqui, e depois você pode estar saindo do seu lugar, pegando o seu item, nós vamos cear junto, espere uns pelos outros, no momento junto nós iremos ministrar a ceia, mas eu quero dizer que você é livre para cear ou não, mas eu quero te fazer esse convite, para você voltar para o Senhor, e cear com o teu coração livre de toda culpa e toda condenação, amém? Eu quero que você ore com o coração cheio de graça, cheio de alegria, por perdão de pecados. Eu quero que você faça isso nessa noite, vou fazer junto com você. Pai querido, nós te louvamos nessa noite, pelo fluir do teu Espírito, e eu quero que o Senhor traga essa revelação ao nosso coração, de que nós estamos perdoados, nós estamos lavados, nós estamos remidos, e nenhuma condenação há sobre nós. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, e nós reconhecemos a nossa miséria, nós reconhecemos os nossos pecados, e pedimos perdão nessa noite. Pai, nós queremos que no mês de março, nós estejamos livres de toda condenação, de todo medo, de toda acusação do diabo, de todo sentimento de inferioridade, porque o diabo planta o pecado no nosso coração, para que nós venhamos sentir o pior do ser humano. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor colocou todos os nossos pecados no mar do esquecimento, que o Senhor deles não se lembra mais, que o escrito de dívida, Pai, que havia contra nós, o teu filho rasgou inteiramente na cruz. E eu quero que de uma forma especial nessa noite, o Senhor traga certeza no nosso coração, de que nós estamos perdoados. Pai, eu quero que o Senhor visite o coração de cada um aqui hoje, que está com o coração ferido, magoado, chateado, porque de alguma forma alguém o feriu. Pai, que em nome de Jesus ela decida liberar perdão. E nós oramos nessa noite, abençoando aqueles que nos fizeram mal. Nós oramos abençoando aqueles que nos maltrataram, porque o que está em nós é o bem, não o mal. Nós estamos dando o que nós temos, que é a tua presença, que é o teu amor, que é a tua graça, que é o teu perdão. E pedimos também que o Senhor traga a revelação por meio do Espírito Santo, que nós estamos perdoados, nenhuma condenação a mais. Aleluia. Chega assim.